Olá, senhores, salve Maria, estamos aqui novamente, né, nosso segundo episódio aqui, sobre o modernismo. E vamos lá, o que vai consistir esse episódio aqui? Dar uma breve exposição aqui. Aqui eu vou tentar fazer umas críticas aqui, alguns filósofos modernos, né, algum sistema de filosofia moderna, né, como o empirismo, racionalismo, idealismo, né, citar aqui alguns filósofos, citar alguns trechos aqui do sistema filosófico deles, do que eles acreditam, principalmente na parte de epistemologia, né, que epistemologia, né, ou gnoseologia é o estudo, basicamente é o estudo de como o homem conhece, né, é o estudo do conhecimento humano, né. O conhecimento humano, como o homem conhece, sempre foi uma grande questão aí na filosofia, na humanidade, né, sempre foi um problema, vamos dizer assim, para o homem. Óbvio que isso já foi resolvido por Aristóteles e São Tomás, né, mas enfim, né, como eu já disse no episódio anterior, todos esses problemas filosóficos antigos, né, o problema do ser, o problema mesmo do conhecimento, eles voltam, né, à tona aí com essa nova filosofia moderna e, assim, ganham sofisticações, né, felizmente. Então, os erros estão muito mais elaborados hoje, então estamos aqui para acabar refutando alguns, né, e derrubando essas mazelas. E, claro, também vou ligar isso com o modernismo, né, que São Pio X, genialmente, né, sabiamente o expôs essas ligações na Patendi. Então, vamos lá. Só uma coisa também, senhores, que eu esqueci de comentar aqui, que eu também estou usando bastante nesse vídeo, nessa série de vídeos aqui, a Política Cristã. Esqueci de mencionar aqui para vocês, do Padre Guilherme de Villiers. É um livro excelente, um livro maravilhoso, um livro ótimo, tanto sobre a política mesmo, né, que é o foco do livro, e também na primeira questão, né, que ele fala um pouco sobre filosofia, gnosticismo, né, do conhecimento humano, de como conhecemos, abstraímos as formas das coisas. Enfim, mas no mais é isso. Vamos lá. Senhores, vamos começar aqui, então, com a exposição da doutrina de São Tomás e de Aristóteles, né? Pois bem, Aristóteles, ele parte do princípio que a sensação é o ato comum do objeto sensível e dos sentidos, e, por consequência, supõe a união íntima do sujeito conhecedor com o objeto que se conhece. O objeto, não se podendo unir ao sujeito quanto à sua realidade material, une-se a ele pela apelação sui generis, representativa desse objeto. O sentido, diz Aristóteles, recebe a forma sensível sem a matéria, como a cera recebe a impressão do anel sem receber o ferro ou ouro do que é feito. O objeto externo é como que o sinete e a cera é o sentido. É pelo modelado da cera que reconhecemos o sinete, e o que o conhecemos tal qual o é. A impressão é, pois, juntamente subjetiva e objetiva. Subjetiva enquanto está no sentido, como na cera. Objetivo enquanto que é a forma do objeto externo. Daí o fenômeno misto e, contudo, uno, que se chama sensação. Aristóteles e os escolásticos distinguem duas fases na percepção externa. Uma fase passiva, que o objeto imprime no órgão certa representação de si mesmo, é a marca ou impressão, e uma fase ativa, porque o órgão não se limita à laia da cera, inerte, a sofrer passivamente essa impressão, reage sobre ela, e por esta reação, que é consciente, percebemos diretamente o objeto. Nem a ação, nem a reação são, pois, para Aristóteles, o objeto que o sentido percebe, mas apenas aquilo pelo qual o sentido percebe o objeto. Tá, pois então vou traduzir isso aqui, vou usar de uma linguagem um pouco mais simples, né? Um pouco mais fácil para acabar se entendendo. Aqui vou estar usando aqui o esquema da Patendi, né, que está no vídeo de Don Wilson. Eu vou disponibilizar aí o link na descrição. Vou colocar aí na descrição que vai abrir um Google Drive aí com a esquematização certinho. Tá tudo traduzido, tá em português mesmo, tá tranquilo de se acompanhar. Então vamos lá. Desçam aí na segunda página, né, se estiverem acompanhando aí. Vamos dar uma olhada bem no centro, assim, né, que tem um bonequinho ali falando sobre a questão do ente, né. Então ali tem um ente ali, tem uma coisa, né. E vamos lá. Por fora, né, vamos dizer assim, a primeira coisa que a gente entra em contato é com a matéria daquilo, né. Só que mais que matéria, né, as coisas têm forma, né, que é isso aí que é o centro mesmo da epistemologia, né, tomista, vamos dizer assim. Então o que acontece? Nossos sentidos entram em contato ali com a matéria, do que é possível ali ver, tocar, sentir o cheiro, né. E o nosso intelecto, ele vai abstrair a forma daquilo. Então, por exemplo, assim, eu tenho um computador aqui na minha frente aqui, né? E ele é preto, eu consigo ver através dos meus olhos, né? A cor é o objeto da visão, né?
eu consigo tocar ele, consigo sentir o cheiro dele, né? Consigo ouvir o barulho dele, dos teclados, o som que ele emite, né? Enfim. Então, esses aí é os primeiros passos que damos ao conhecer as coisas, né? Através dos sentidos. Então, por exemplo, olhamos alguma coisa e quando olhamos aquilo, né? É um trabalho em conjunto e, assim, é bem complexo mesmo essa questão, tipo, de ver os sentidos e o intelecto trabalhando ao mesmo tempo, né? Porque isso é muito rápido, isso é natural do homem, né? Tipo, nossa, deixa eu inteligir essa forma aqui, né? Não precisamos disso, é algo inato dentro da gente, né? A nossa razão mesmo, né? E a nossa mente abstrai a forma da coisa, né? Enquanto os nossos sentidos ali, o objeto deles, vamos dizer assim, é a matéria mesmo, né? É o sensível, né? Então vamos lá, né? Os sentidos, eles percebem os fenômenos sensíveis do objeto e entregam um pacote sensorial para a mente. A mente, intelecto, se depara com o pacote. E o intelecto começa a trabalhar com o pacote sensorial. E aí, né, Dom Wilson vai fazer essa comparação de joia, caixa, escravo e rainha. A joia é a forma inteligível daquilo que a gente está vendo, daquela coisa em si. Né? Daquilo que a gente está vendo. Eu vou usar o exemplo da visão mesmo, daquilo que a gente está vendo. A caixa é o pacote sensorial, que no caso é o que os nossos olhos estão vendo, né? Que estão enxergando. E o escravo é os sentidos, no caso, a visão. Ele não consegue abstrair a forma inteligível daquilo, né? E é isso que nos diferencia dos animais. Né? Os animais têm seus instintos, enfim, eles conhecem de uma forma diferente, de outro jeito, né? Não é igual ao nosso. E aqui temos a rainha, né? Como se fosse o intelecto, que é como se tivesse uma caixa, uma chave para abrir essa caixa que está dentro da joia, né? E aí Aristóteles ele vai diferenciar, né, vamos dizer, essa chave, né, em dois, né, em intelecto ativo e intelecto passivo. Então vamos lá aqui, ó. Os sentidos recebem passivamente qualquer coisa sensível do objeto material. O intelecto ativo abre o pacote sensorial que lhe foi entregue pelos sentidos. O intelecto ativo inteligibiliza e abstrai a forma inteligível do objeto. O intelecto ativo entrega ao intelecto passivo a forma inteligibilizada. E o intelecto passivo conhece a forma inteligibilizada do objeto sensível. O intelecto passivo é informado pelo que forma o objeto e o reconhece pelo que é, como realidade extramental. Então, como, né, o próprio Dom Wilson usa esse exemplo, é como se fosse um guindaste, um caminhão, né? O guindaste é o intelecto ativo, que ele vai pegar a forma daquilo que você está vendo, daquilo que os seus sentidos te entregaram, e vai jogar, né? Vai soltar no caminhão, que é um intelecto passivo. E aquilo ali você vai conhecer, né? Você vai entender, você vai inteligibilizar, né, a forma daquela coisa. Em resumo, é isso. Assim, no caso, é o realismo aristotélico tomista, vamos dizer, né? Que o pessoal chama de realismo moderado, né? Mas eu acredito que de moderado, né, não existe nada, né? Essa é a forma natural de se conhecer, né, do ser humano, né? E é incrível como o pessoal tenta ficar assim, fazendo malabarismo mental pra ficar, não, né? Enfim, assim, e outra, tentando pegar um outro artifício, um outro esquema de pensamento, né? um outro sistema filosófico para tentar explicar algo que São Tomás e Aristóteles explicaram de maneira assim tão objetiva. Essa teoria é uma das mais sólidas nos seus princípios, né? Só ela explica a passagem da matéria para o espírito sem recorrer a intermediários que nada justificam. Só ela analisa objetivamente e sem nada lhe acrescentar o fenômeno essencialmente misto da percepção, no qual corpo e alma, sujeito e objeto exercem simultaneamente a sua ação, para produzir no sujeito conhecedor a imagem viva do objeto, que não desempenha de forma alguma o papel de intermediário conhecido, mas é no sujeito o próprio conhecimento que ele tem do objeto. Com efeito, o objeto não é percebido senão enquanto estiver assim vitalmente representado na reação vital assimiladora, provocada pela impressão que primeiro exerceu sobre o sujeito. Né, aqui no livro aqui do Padre Guilherme, ele vai falar assim, ó: toda potência cognitiva, como a visão ou razão, conhece a si mesma, ao mesmo tempo que conhece o objeto. Vemos os objetos que nos rodeiam e por esse meio conhecemos a luz que os ilumina e nosso olho mesmo que os vê. Os dois artigos anteriores, que é sobre se podemos conhecer as coisas naturais de seu Criador, né? As coisas criadas existem em seu Criador, e se a realidade das coisas exteriores pode ser demonstrada. Desses artigos que ele está se referindo, né?
anteriores tornaram evidente essa verdade fundamental. Se pela luz natural da razão conhecemos os primeiros princípios e a essência das coisas, por essa mesma luz conhecemos também nossa própria razão e sua capacidade de conhecer. A confiabilidade da nossa razão é o dado primeiro, e por esse motivo não se pode demonstrar, a não ser que se tome a palavra demonstrar em sentido muito amplo. Essa confiabilidade pode apenas ser comprovada ou manifestada pelo próprio exercício da razão, assim como se demonstra o movimento ao se movimentar. Igualmente, uma demonstração em sentido próprio não é necessária, como não é necessário dizer para que meu olho que examine todas as suas partes para saber que me é permitido ver as coisas como elas são. Sabemos por experiência que nossa razão nos permite efetivamente conhecer a essência das coisas, e conhecemos também seus limites, dado que mais de uma vez uma conclusão apressada faz com que nos equivoquemos. E esses princípios indemonstráveis, que tanto batemos aqui na tecla aqui sobre a nossa razão, sobre os nossos sentidos, né? Provar que a grama é verde, enfim, as coisas são evidentes em si, né? Tem algumas coisas que são evidentes, né? Não tem como demonstrar ela, né? Tudo aquilo que tudo envolve silogismo, né? Lógico, enfim. São coisas evidentes, né? E se São Tomás não nos dá uma lista exaustiva deles, talvez seja porque a determinação desses princípios seja bastante arbitrária, ou também porque, mesmo para as verdades consideradas como demonstráveis, convém sempre apoiar-se o quanto der sobre a experiência, como faz espontaneamente qualquer homem dotado de bom senso. Entretanto, parece que o senso comum se tornou o menos comum dos sensos. Às loucuras dos filósofos modernos, responderemos com um dito evangélico. Abre aspas. Sim, sim. Não, não. Tudo o que disto passa procede do maligno. As palavras de Nosso Senhor mesmo no Evangelho. Se eu não me engano, é no Evangelho de São Mateus. Enfim, senhores, é simples isso. É simples. Se eu não me engano, é Mateus. É Mateus 5,37. Então, assim, a filosofia de Santo Tomás é o senso comum. É o senso comum. Então, reparem aqui por que São Pio X é um homem tão sábio, é um homem tão simples, curto e grosso, assim, ó. Era um homem camponês, ele era um camponês, um fazendeiro. Né? Ele era curto e grosso, né? É um problema muito grande da classe média, da burguesia, do que surge aí no século XVII, XVIII e XIX. Esse sentimentalismo exacerbado. O romantismo surge com a burguesia, com a classe média, né? Hoje a gente vê esses problemas de gênero, de racismo, sei lá o quê, de identidade de gênero, identidade de raça, sei lá o quê, predominantemente na classe média. É um problema de classe média. Você pode ver ali o pobre, o fazendeiro, o seu Zé, que viveu colhendo tomate, cuidando de porco a vida inteira, não tem esse tipo de problema. Problema de identificação de gênero, com o que eu me identifico, essa palhaçada, essa pasparia que existe hoje, né? Então, a filosofia de Santo Tomás é de senso comum, é o óbvio, vamos dizer assim, né? É o óbvio, é o que está presente no nosso dia a dia, né? Confiar nos nossos sentidos, enfim, abstrair a forma, o intelecto, as coisas, enfim, a gente confia a todo momento nos nossos sentidos. Né? Tem um vídeo antigo do professor Carlos Nogueira, acho que de uns 10 anos atrás, né? Que ele está falando um pouco sobre a filosofia kantiana, né? E ele cita, né, essa parte assim que Kant estava comendo frango. E aí, baseada na sua filosofia, assim, ele fala, nossa, que frango gostoso. Aí chega o amigo dele e fala assim, você não sabe se é frango? Como é que você sabe que você está comendo frango? Né? Já que ele põe em dúvida também essa questão dos sentidos, entra naquela coisa a priori, a posteriori, né? Enfim, que ele confunde tudo, né? Como se fosse algo inato, né? Que as coisas estivessem conhecidas, entre aspas, dentro de nós, né? Que é o inatismo, né? O imanentismo moderno, que faz parte do racionalismo ou idealismo exacerbado, né? Que eu vou entrar aqui um pouco nessa questão também, vou citar por cima, porque é muito... Não é questão que é complexo, né? Mas assim, é um assunto que se eu for citar várias correntes filosóficas aqui, vai dar 2 horas de vídeo. Vou comentar só por cima, e uma crítica, assim, a se tecer sobre o sistema filosófico. Mas enfim, percebam como é loucura isso, né? Perceba nas faculdades de filosofia hoje, esses professores bostejando porcaria, bostejando esse tipo de coisa pros alunos, enfim. Não confio no sentido seu, sei lá o que, tal, põe em dúvida tudo, esse ceticismo exacerbado. Só que quando o professor acorda, o que ele vai fazer? Vai fazer um café. Aquele líquido preto quente é café. Ele sabe que é café, ele tá confiando a todo momento no sentido dele. Isso é muito lógico, né? E você vê que é uma decadência mesmo no pensamento humano. É uma decadência mesmo no sistema filosófico inteiro. Então vamos lá, senhores. Aqui eu vou estar lendo aqui, principalmente a questão do Manual da Filosofia, que eu já falei, que estou usando como fonte para fazer esse vídeo. Então vamos lá. Teorias diversas relativas à percepção. Vamos lá. O problema da percepção externa compreende 2 questões. Como é que conhecemos o mundo exterior e o que conhecemos do mundo exterior. Que eu acabei de falar aqui, né? Como que a gente conhece, como as coisas são e etc.
Esse problema admite 3 soluções. Vamos lá. Solução A, que é a solução tomista aristotélica. O mundo exterior existe e podemos conhecer tal qual é, pelo menos nas suas grandes linhas e atributos essenciais. Certo? Solução B, que é a de Kant. O mundo exterior existe, mas dada a constituição do nosso espírito, é-nos absolutamente impossível saber coisa alguma da sua realidade. E a solução C, que é o idealismo. Finalmente, o mundo exterior não existe. É uma ilusão dos nossos sentidos. Isso também cai em platonismo, né? A questão do mundo das ideias, enfim, que Platão cai, enfim, Aristóteles resolveu isso. Então, assim, mais uma vez, problemas filosóficos antigos voltando à tona no mundo atual. E aí que o autor do livro fala, a primeira solução é a nossa, né? O autor ele é aristotélico tomista. Ele continua. Fomos conduzidos a ela pelo estudo da percepção externa, do seu mecanismo e de sua objetificabilidade. A segunda é de Kant, e a última é de Berkeley, né? Com seu imaterialismo, que examinaremos em um apêndice no presente capítulo. E vamos lá, a primeira coisa aqui que eu quero criticar é o que o pessoal chama, né, de intuicionismo de Henrik Bergson. Bergson foi um filósofo que nasceu ali em 1859 e morreu em 1941. Detalhe, ele é judeu, né? Veio de uma família judia, né? Então a gente já começa a ver já também os problemas, né? Enfim, vamos lá. Fazer uma breve exposição aqui. Entende-se ordinariamente por intuição o conhecimento imediato que o sujeito possui do objeto, que por si mesmo se lhe manifesta. Para Bergson, a intuição não é a apreensão imediata do objeto pelo sujeito, mas a identidade absoluta do sujeito com o objeto. Mais uma vez, a primazia do sujeito com o objeto. A primazia de se colocar, né, ali como centro das coisas de Revolução Copernicana, já como a gente já citou de Kant, em que ele dá uma primazia mais ao sujeito do que ao objeto, né? Vamos lá. Segundo o modo de pensar corrente, o objeto real e o conhecimento que se tem desse objeto são duas coisas distintas. O conhecimento, até o imediato, intuitivo, não é o objeto, e o objeto não é o conhecimento. Segundo Bergson, que nisso se segue os princípios do idealismo mais radical, não faz sentido falar do objeto em si, distinto de qualquer espécie de conhecimento. Para ele, o objeto já é o conhecimento, e o conhecimento não é outra coisa senão o objeto. Esse conjunto de imagens constitui o universo. Há entre elas, para cada um de nós, uma privilegiada a que chamamos o corpo. Todas essas imagens, com a totalidade de suas relações entre si, são um conhecimento difuso e inconsistente. Existem sem ser percebidas, estão presentes sem ser representadas. Para passarem da simples presença à representação consciente, nada há que juntar. Pelo contrário, devemos proceder por via de diminuição. Bastará que algumas delas se desapeguem, por assim dizer, da trama do universo total, onde se prolongam indefinitivamente em todos os sentidos, e venham convergir em torno desta imagem privilegiada, que é o meu corpo. Serão assim convertidas em representações. Aí aqui tem um trecho aqui em francês, né? Que eu não vou ler aqui porque eu não sei francês. Enfim, continua aqui o autor. Se na opinião de Bergson a percepção se limita assim, é porque é, na realidade, conhecimento muito imperfeito, cuja função é somente regular a nossa atividade. Por ela, o sujeito coincide só parcialmente com o mundo que se, de algum modo, recorta. Consoante as exigências de sua própria vida, o conhecimento perfeito deve realizar a coincidência absoluta do conhecimento e do ser num ato pelo qual o eu, cessando de fazer de alvo ao conjunto das imagens, se identifique absolutamente com todas ao mesmo tempo. Esse instante preciso e fugitivo, em que a consciência individual se funde no conhecimento do universo, é aquele em que se realiza o conhecimento perfeito, a intuição bergsoniana. Então, resumindo assim, né, essa teoria de Bergson, né, na visão dele, os próprios objetos, né, eles são um conhecimento. Né, ele se limita, ele não explica exatamente como se limita o conhecimento, né, já que ele fala que o conhecimento ele é bem imperfeito, né, tem uma espécie de função só apenas de regular a nossa atividade. Né. Então, assim, vamos lá. Continuando aqui na refutação, na parte de discussão, né, o autor vai traçar o seguinte. Afora as críticas de ordem geral que atinge essa teoria da percepção como parte do sistema idealista metafísico do seu autor, o intuicionismo de Bergson está exposto aos inconvenientes seguintes. 1. Falseia os dados do problema que pretende resolver. E 2. Dá a este problema uma solução arbitrária e inaceitável. Vamos lá. O intuicionismo de Bergson falseia os dados do problema. É certo que o problema da percepção sensível oferece dificuldades das quais a primeira, e não a menor, consiste na própria noção do conhecimento. Como é que, sem sair de nós mesmos, podemos atingir de um modo que supera a matéria bruta, objetos que subsistem em si mesmos, fora de nós, na sua realidade puramente material? Bergson começa por suprimir o problema, ou antes por transformá-lo noutro, não somente mais misterioso, mas simplesmente ininteligível. Isso supõe, ou
que somos distintos dos objetos, e então o conhecimento que ele julga difundindo dos objetos não é nosso, ou então que nos identificamos com um conjunto dos objetos, o que é incompatível com a consciência da nossa personalidade, como mostraremos ao refutar o panteísmo monista. Então isso também cai em panteísmo, cai nessa coisa de nos identificarmos com o ser do objeto, né? Então o conhecimento, o ser, a ideia é o objeto. Então isso, né? Isso cai praticamente em idealismo também. Vamos lá, a solução de Bergson é arbitrária e inaceitável. A arbitrária, com efeito, não se apoia em nenhum argumento, mas só em jogos de palavras. A imagem pode estar presente sem ser representada, em metáforas do quadro, do quadrado, da luz refletida, coisas que poderão ser excelentes para esclarecer a doutrina já demonstrada, mas que não têm valor algum comprovativo. Inaceitável é o, por mais um título, e em particular pelas noções da intuição e da imagem que pretende impor-nos. A intuição, o conhecimento perfeito, não se dá, segundo Bergson, senão no momento preciso em que o sujeito, completamente identificado com o objeto, perde toda a consciência e cessa até de existir como sujeito, o que é o mesmo que dizer que o conhecimento só atinge a sua perfeição quando cessa de ser conhecimento. A imagem tomada, evidentemente, no sentido de conhecimento imaginativo, não é consciente e não é imagem de coisa alguma, porque tudo é imagem e só imagem. Né? Bom, o autor deu a conclusão e, sem muita enrolação, a gente vai partir agora para o imaterialismo de Berkeley, né, que é praticamente o resumo do idealismo, né, até marquei aqui no livro. E é o seguinte, vamos lá, a exposição. O idealismo de Berkeley limita-se a negar a realidade objetiva do mundo material, por isso o próprio autor lhe chamou, mais exatamente, imaterialismo. Berkeley, que foi um filósofo ali do século XVII e XVIII, parte da teoria das ideias representativas de Locke, segundo a qual não percebemos os objetos, mas as modificações por eles produzidas em nós. Donde conclui, logicamente, que não havendo nada que nos garanta a fidelidade dessas representações, nem sequer que correspondam a alguma realidade, não temos direito de afirmar a existência do mundo exterior. Olha que absurdo! Olha que absurdo! Mas as modificações por eles produzidas em nós. Olha que absurdo! É literalmente a realidade se adequando ao nosso intelecto. O homem virou Deus. O homem virou Deus. O homem virou Deus. Assim, né? É absurdo. Absurdo para não dizer outra coisa. E continua. As nossas sensações, diz ele, supõem sem dúvida uma causa. Mas como a matéria não pode atuar sobre o espírito, esta causa tem de ser necessariamente espiritual. Mas não pode ser o nosso espírito, porque essas sensações se nos impõem mau grado nosso. Resta, pois, que essas ideias das coisas nos sejam sugeridas pelo Espírito Infinito, que é Deus. E aí o pessoal chega, encurrala o Berkeley, né, e fala assim, né? E não se diga que esses corpos de que Deus nos dá a sensação existem fora de nós, né? Uma objeção ao imaterialismo dele. E aí o Berkeley vai responder, não, nem existem, nem podem existir. Com efeito, que são eles? Sensações. Ora, não é evidente ser contraditório que a sensação exista fora do sujeito que sente? Uma sensação ou uma ideia, pois para Berkeley, como para Descartes, são a mesma coisa. Não pode assemelhar-se senão a uma ideia. O que nós chamamos corpos não são, por conseguinte, mais que simples modificações do eu, sem nenhuma realidade objetiva. Todo o seu ser reduz-se a serem percebidos, da mesma forma que o ser do espírito se limita a perceber e a pensar, segundo a definição cartesiana, donde a fórmula do idealismo de Berkeley, esse est percipere aut percipere, que pode ser resumido em, né, ser é ser percebido, né? Ou seja, o ser é recepção, né, percepção, né? Que absurdo. E vamos lá, o livro aqui ele dá uma espécie de discussão, né? Então ele vai apresentar 2 argumentos idealistas e 2 refutações, 2 respostas a esses 2 argumentos idealistas. O primeiro argumento idealista. As qualidades materiais reduzem-se a puras sensações, donde se segue que aquilo que chamamos corpos é, afinal, uma simples coleção de sensações, que esse substrato que subpomos às qualidades sensíveis e que procuramos fora de nós, somos nós mesmos e o nosso próprio espírito, e que, julgando conhecer o mundo exterior a nós, só nos conhecemos na realidade a nós mesmos e aos nossos estados de consciência. O objeto do conhecimento reduz-se, portanto, ao sujeito desse conhecimento. Por consequência, se suprimissem os sentidos da vista, do tato e do ouvido, aquilo que chamamos cor, calor, som e etc., já não existiria. Olha que loucura! Suprimir todo o sujeito senciente vem a dar o mesmo que suprimir a sensação, e por conseguinte aniquilar todas as qualidades, quer dizer, todos os corpos e todo o mundo exterior. Então, também acaba caindo até naquele mesmo problema, né? Se uma árvore cai, ela fez barulho?
Ah, mas não tinha ninguém perto, então ela não fez barulho. Claro que fez barulho. Claro que fez barulho, é óbvio que fez barulho. Só que ninguém tava lá pra perceber, pra ouvir aquele barulho, né? É a mesma coisa aqui, a gente tá aqui, né? Eu tô aqui na minha cidade, aqui e tal, tô na varanda da minha casa. Vejo um raio, só que o raio tá tão longe que, no caso, o som não chegou até mim, né? Tem a velocidade do som, né? Se não me engano, acho que é 1.600 km, né? Por hora, não lembro. Enfim. Só que eu sei que quando dá o raio, dá o trovão, né? Que é o estrondo, né? Enfim. Só que, eu não ouvi o trovão daquele raio que eu vi lá longe. Então ele não existe. Isso é loucura. Eu não ouvi. Então porque eu não ouvi, ele não existe. Né? Ou melhor, né? Ou melhor, um surdo. Um surdo, uma pessoa que não tem a capacidade auditiva. Ela não escuta nada. Ela não tá escutando o que você fala, ou o que tá saindo do vídeo, enfim. Então quer dizer que o som não existe pra ela. Ou melhor, né? Enfim. Cai em muitas contradições isso aqui, né? Chega a beirar mesmo a insanidade isso aqui. E aí aqui temos a resposta, né, que o autor dá. Façamos primeiro essa concessão ao idealismo. Nem tudo na sensação é objetivo, como supõe o vulgo. Nem tudo o que sentimos e vemos existe fora de nós tal qual o vemos e sentimos. Tal é particularmente o caso de tratar-se das qualidades secundárias, cores, sons, sabores e cheiros. Mas, nem por esse motivo, é menos verdade que o sentido do tato em todas as suas formas percebe imediatamente a extensão, a resistência e o movimento. Essas qualidades chamam-se primárias, por existirem na matéria como as percebemos, independentemente da sensação que nulas faz conhecer. Por consequência, por mais que queiramos suprimir o sujeito que sente, nem por isso deixarão de existir seres extensos e resistentes, móveis, isto é, corpos. Quererá isto dizer que as qualidades secundárias sejam meras modificações do sujeito, sem nenhum valor objetivo, como afirma o idealismo. De nenhum modo. Tudo quanto se pode conceder é que as sensações produzidas por ela em nós nada nos dizem da verdadeira natureza de sua causa, mas seja qual for a distância que separa aqui a sensação da qualidade correspondente, é necessário, contudo, admitir que essa sensação supõe uma causa e que esta causa não somos nós, pois como no atesta a consciência, não somos senhores das nossas sensações, produzem-se em nós, sem nós e malgrado nosso. Força é, pois, concluir que existem fora de nós, independente de nós, seres capazes de provocar em nós as sensações, e que as diferentes espécies de sensação, por exigirem diferentes espécies de excitação, supõem também agentes exteriores, especiais para as produzir, donde se segue que as qualidades secundárias também nos permitem atingir, posto que é indiretamente os múltiplos corpos cujo conjunto forma o mundo exterior. Perfeito. Sem tirar nem pôr. Né? Então vamos lá. Segundo argumento idealista, que o Berkeley vai acabar utilizando aqui. Berkeley pretende desfazer essa distinção fundamental, reduzindo as qualidades primárias a qualidades secundárias. Né? Na verdade, diz ele, a extensão e a resistência fossem qualidades objetivas, percebidas diretamente como são em si mesmas. As sensações correspondentes seriam independentes do sujeito e idênticas para todos. Ou seja, aqui é tanta loucura que ele acaba objetificando uma coisa que é subjetiva, que de fato é subjetiva, como as sensações. Então, por exemplo, vamos lá, tem comidas que pessoas gostam, comidas que as pessoas não gostam. Tomate, vou dar um exemplo, tomate. Eu e minha namorada odiamos tomate. Eu não gosto de tomate. Meu pai e minha mãe gostam de tomate. Essa sensação que o tomate causa no paladar, que é um dos 5 sentidos, né, nos meus pais, é desagradável. Para mim não é. Né? Então, isso aí é uma coisa, né? Então, tem um objeto, tomate, ele existe, ok, ele dá uma sensação X, ele dá uma sensação X. Essa sensação X pode ser diferente para uns, pode ser diferente para outros, mas é no âmbito do sentido. O tomate vermelho, redondo, ele existe objetivamente, né? É isso que é o cerne ali da coisa. Né? E o maluco aqui, né, que fugiu do hospício, Berkeley continua. Por outra parte, as pretensas qualidades primárias não as conhecemos senão por intermédio das qualidades secundárias. Assim, a extensão percebe-se pela cor ou temperatura, ou a resistência pelo esforço que é necessário para a vencer. Ora, poderá porventura dar-se que, ao ver um papel branco de forma quadrada, a forma seja objetiva e a cor subjetiva? E, bom, o autor vai responder isso, é óbvio, né? Vamos lá. Resposta. Ao contrário, dizemos que são as qualidades secundárias que se reduzem às qualidades primárias e participam, assim, da sua objetividade. É fora de dúvida que essas percepções de extensão e resistência podem ser mais ou menos precisas conforme o sentido, e mais ou menos variáveis, segundo as circunstâncias, porque por mais objetivas que sejam no seu fundo, contêm necessariamente elementos subjetivos.
mas essas variações quantitativas em nada afetam a própria natureza da percepção, e a extensão maior ou menor fica sempre a extensão, assim como a resistência mais ou menos forte é sempre resistência. Finalmente, ao perguntar-nos Berkeley com que direito separamos numa folha de papel branco a forma da cor para atribuir esta ao sujeito e aquela ao objeto, responderemos que, de fato, consideramos como objetivas uma e outra qualidade, mas em diversos graus a extensão é o imediatamente na própria forma em que é percebida, ao passo que a ciência e a razão mandam-nos objetar a cor, não tal qual se sente, mas somente sob a forma de movimento material capaz de produzir essa sensação em nós. Os argumentos de Berkeley são, portanto, destituídos de valor, podendo nós concluir não haver razão alguma para pôr em dúvida a realidade do mundo material, sem tirar nem pôr novamente. Então, o que nós podemos concluir até aqui agora sobre essa questão? Esses filósofos, eles negam os princípios básicos, né, ou verdades primeiras, né, como diz o próprio Aristóteles, né? Natureza de princípio. O princípio de não contradição, ele é indemonstrável. A gente não pode falar que uma coisa é e não é ao mesmo tempo. Ele é indemonstrável, mas é um princípio lógico, né? E esse pessoal não aceita, esses filósofos modernos não aceitam esse tipo de coisa. E continuemos aqui, né? Origem dos primeiros princípios. Vamos lá. Como é fácil de ver, trata-se aqui da origem psicológica dos princípios, isto é, da faculdade que os produz em nós. Trata-se de saber como e em que condições aparece e se desenvolve no espírito. Essas questões constituem, juntamente com a da origem das primeiras noções, a parte mais importante do célebre problema da origem das ideias, que domina e divide toda a filosofia dos últimos 3 séculos. Basta mencionar aqui 2 teorias opostas. O empirismo, que vê nos princípios simples dados da experiência verdades inteiramente a posteriori, e o racionalismo puro, que lhe exagera o caráter a priori, a ponto de os considerar obra só da razão sem concurso algum da experiência. São 2 erros. É fácil demonstrar com efeito que nem a razão, nem a experiência, tomadas separadamente, poderiam explicar a origem dos princípios primeiros. É preciso o concurso de ambas. É problema difícil determinar exatamente qual a natureza desse concurso. Então pode ver que, né, as 2 principais correntes filosóficas, né, o empirismo e o racionalismo, eles vão partir de erros. E a gente tem o tomismo, né, vamos dizer, o realismo moderado, né, como dizem, é o meio, ele é a prudência, né, ele está ali no meio, né. Dá ênfase mais aos sentidos e o outro dá apenas a razão, né? O tomismo vai chegar e vai falar assim, não, calma lá, é uma junção dos 2, né? Os 2 são importantes. E assim, é importante frisar aqui que há vários assim, correntes filosóficas dentro dessas próprias correntes filosóficas, né? Então eles vão se dividindo em várias coisas, né? Então tem o empirismo da filosofia de Locke, tem o sensualismo de Condillac, o empirismo do século XIX, XX, enfim, que vai dando abertura, né, para várias posições aí filosóficas. No idealismo, vai ter aquela teoria de reminiscência de Platão, que é uma coisa antiga e tal, né, que já foi... que é ressuscitada por alguns neoplatônicos, alguns gnósticos ali que acabam deturpando um pouco de Platão, né, principalmente ali no começo da igreja, né, na igreja primitiva, né, a heresia gnóstica, dos maniqueus. Aí temos também o racionalismo idealista de Descartes, né, aquela coisa de ideias inatas de Descartes. Tem também um pouco daquela coisa de Kant, né, daquela coisa que o conhecimento está a priori na gente, aquela coisa de a priori, a posteriori, que é uma confusão, que até hoje eu vou ser bem sincero que mal eu entendo também, né? O que eu mais quero focar aqui mesmo é a parte de Kant mesmo, né? Então eu vou acabar lendo aqui um pouco sobre a filosofia kantiana, que é o mal, é o normal, vamos dizer assim. Hegel, enfim, Bergson, Kierkegaard, né? Esse pessoal hegeliano também tem a sua... que vai cair no comunismo também, enfim. Tem também suas gravíssimas consequências, mas eu acho que o que manda, né, é o Kant, né? E eu vou ler aqui um trecho aqui de uma crítica que o autor faz a Kant, que eu acho que é muito, muito, muito boa essa crítica aqui, muito edificante. Então vamos lá. O defeito radical de Kant é desprezar a experiência. Daqui se segue que, em vez de observar a realidade, se perde um labirinto de concepções a priori e distinções arbitrárias. Assim, Kant afirma a existência de juízos sintéticos a priori, isto é, de juízos cujo nome predicativo se afirma do sujeito, não por nele estar contido, mas em virtude de uma lei ou forma puramente subjetiva do nosso espírito. E Kant cita como exemplo as proposições matemáticas e princípios de razão, e em particular o princípio de causalidade. Nós, pelo contrário, afirmamos que não há nenhum juízo sintético a priori, e que o juízo verdadeiramente a priori é necessariamente ou analítico.
No mesmo sentido de Kant, isto é, redutível à identidade total ou parcial do sujeito com o predicado e que, por consequência, se não pode negar sem contradição ou então analítico em sentido mais amplo, isto é, que se reconhece como necessário só pelo exame dos seus termos, em virtude do princípio de razão suficiente. As proposições matemáticas, apesar de Kant dizer o contrário, são evidentemente analíticas no sentido estrito, sendo propriedades dessas ciências o proceder sempre por identidades. O princípio de razão suficiente também não é sintético no sentido de Kant, porque ao afirmar que todo ser tem necessariamente tudo o que lhe é necessário para ser, não faz mais do que pôr em equação o ser com as condições essenciais, sem as quais não poderia ser o que é. Quanto ao princípio de causalidade, não sendo este, senão o princípio de razão suficiente aplicado às existências contingentes, como já o mostramos quando falamos dos princípios racionais, ou verdades primeiras, tem necessariamente o mesmo valor que este princípio. Da mesma maneira, comparece Kant em não ver nas ideias de causa, substância, unidade, etc., senão formas a priori do entendimento, sem relação alguma com a realidade. Ao passo que, analisando os dados da consciência, verificamos na origem dessas ideias um fato de perfeita evidência, a saber, o eu, apreendendo-se diretamente a si mesmo, como causa em todos os seus atos, e substância em todas as suas modificações. Nesse caso, ao menos, poderia Kant ter se convencido de que a síntese entre o sujeito eu e o predicado causa, ou substância, se opera não a priori, e em virtude de uma necessidade puramente subjetiva do entendimento, mas sob a influência do próprio objeto, no qual a apreendemos claramente na sua realidade concreta, a identidade do sujeito com o predicado, que será abstractamente afirmado pelo juízo. Finalmente, em lugar dessas pretendidas ideias puras da razão e desses princípios artificiais que tão gratuitamente nos propõe, devia Kant invocar essas intuições imediatas da consequência e esclarecer a nossa ciência do universo e de Deus. Então, para resumir, dar uma conclusão no tema, o próprio autor continua aqui, né? Os sistemas falsos reduzem-se a 3 tipos, né? Reconsiderando novamente essa grande variedade de sistemas errôneos, distinguimos como 3 tipos nitidamente caracterizados. 1. O empirismo, que nos princípios necessários e ideias abstratas vê apenas o resíduo da experiência sensível, né? Dá uma ênfase muito maior aos sentidos, aquela coisa de tábula rasa, de que o homem é uma folha em branco, né? Enfim, isso aí também cai em semi-pelagianismo, né? Mas isso aqui não é o tema do vídeo. Enfim, o subjetivismo, segundo o qual as ideias e princípios se reduzem a formas subjetivas da nossa razão, as leis a priori que aplicamos necessariamente às coisas externas, né? Ou seja, depende muito mais do eu, né? O objeto depende da coisa e o subjetivismo ele depende muito mais do eu, né? De quem enxerga, de quem está tendo a perspectiva, né? E aqui o autor faz uma síntese, né? Do que é verdadeiro, né? Do sistema verdadeiro filosófico, né? Reunindo e harmonizando os elementos de verdade dispersos nesses diferentes sistemas, conclui-se que os princípios necessários são a um tempo leis do pensamento e leis da realidade, e que há uma lógica da natureza conforme a do nosso espírito, em virtude da qual não poderia existir o que não podemos conceber, nem deixar de ser o que necessariamente concebemos. Provam a eficácia da ciência e o poder que ela nos dá sobre a natureza, donde poderá provir e como explicar essa harmonia. É evidente que não poderia ser o efeito de uma coincidência fortuita. Por outro lado, não foi a razão humana que impôs as suas leis ao mundo, criando-o à sua imagem, adaptando-o às suas necessidades, como supõe o idealismo, pois o mundo existe antes independentemente dela, né, da razão humana. Também não foi o mundo material que impôs as suas leis à razão, como pretende o empirismo, pois, conhecendo nós o mundo na experiência sensível, o caráter absoluto, necessário e eterno dessas leis ficaria por explicar. Resta, pois, que a harmonia existente entre a razão humana e a natureza das coisas tem o seu fundamento numa razão superior que as criou a ambas, uma para a outra, aquela para compreender e esta para ser compreendida, e que imprimiu em cada uma, ainda que em graus diferentes, o zelo da sua semelhança. Então, para concluirmos aqui, senhores, né, que a decadência ali, a filosofia moderna, né, ela vai surgir ali com Descartes, né? Né, que quis inovar, né? Que quis colocar o começo da filosofia, né, com o começo do saber, né, no cogito, né, no cogito ergo sum, né, no pensar, né? Então, para Descartes e principalmente para a fenomenologia, né, a primeira certeza que a gente tem é do próprio ato de pensar, né, do próprio pensamento. Então, todo pensamento humano ele não vai ter por objeto o ente, que é aquilo
que é aquilo que é uma consistência ontológica positiva e independente do pensamento. Né? Resumo, que as coisas existem, que as coisas estão fora da nossa mente, que as coisas estão fora da nossa cabeça. Né? Mas tudo vai se referir ao próprio pensamento. Né? Por isso que a gente fala que o pensamento moderno ele é subjetivo, né? Porque ele dá ênfase, ele dá primazia muito mais no pensar, na pessoa que observa. Então, senhores, eu espero que tenha ficado um pouco claro. Qualquer dúvida eu estaria à disposição, tá? Nos comentários aí, pode contestar algumas coisas nos comentários, pode fazer observações. Né? Eu percebi sim que li bastante, né? Não usei muito de minhas próprias palavras, porque a minha retórica não é muito boa, então eu preferi mesmo ler nos livros, que está de uma forma muito mais clara. Por favor, se verem erros filosóficos, etc., aqui, por favor, me apontem, irei corrigi-los. Pois bem, senhores, eu não quero ficar aqui me alongando muito, já deu 40 minutos de gravação, e no próximo episódio a gente vai traçar, né, vamos começar a dar o nome aos bois, né, vamos dizer assim. Vamos traçar as ligações entre essas filosofias que acabamos de expor aqui e o modernismo propriamente dito, né. Vamos citar alguns modernistas ali que o próprio Papa São Pio X ele cita, né, na Patiende. Vamos falar um pouco também de história também, né. Alguns nomes aí modernistas, né, que o Vaticano II adora, ama, né, tomou muito como base. E é isso aí. Eu espero que tenham aprendido alguma coisa aqui, espero que tenha sido bom pra vocês. E vamos nos falando aí. Por favor, me contatem, me mandem mensagem. Tem a página também, pode mandar DM lá. Qualquer coisa estaremos à disposição aí. E viva Cristo Rei, salve Maria.